Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simão Júnior Motiva, eu sou o Simão Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre a balança. O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente começa o processo de emagrecimento, a balança no começo, ela começa ajudando mentalmente você, porque você vai ver no começo os quilos começarem a cair. Só que o problema é que quando a gente começa a colocar massa magra no corpo, você tem que estar fazendo exercício de força para isso, fazendo um bom cardio e exercício de força, vai chegar um certo momento que essa troca de tipo corporal, ela vai fazer com que a balança pare de agir. Nesse momento você precisa ter a mente muito forte, sabendo que existe a possibilidade sim de chegar no mês você empatar os resultados ou até voltar um pouco atrás nos resultados. Vamos dizer que você está com peso lá 80 quilos e aí você tipo passou aquele mês lá, quando chegou no final do mês você bateu 81 quilos. Aí você pensa assim, terra arrasada. Deu tudo errado, esse mês nada funcionou, eu não perdi 0 quilos. Só que você não perdeu 0 quilos, mas mudou a composição do seu corpo. Se você fosse fazer uma medição de percentual de gordura, o seu percentual de gordura nesse mês diminuiu, o percentual de massa magra aumentou. Claro que para isso você tem que estar fazendo exercício de força. E aí, se fosse pegar você com 80 ou você com 81 você estaria com o corpo melhor do que quando você estava com 80, porque você começou a trocar o perfil do seu corpo. Então a balança, ela ajuda no começo, quando você começa. Chega uma certa hora que se você ficar muito bitolado na balança, ela vai começar a te atrapalhar mentalmente. Chega uma hora você tem que meio que fazer um desapego da balança, começar a entender os resultados, começar a fazer uma análise corporal sua, chegar na frente do espelho. Uma coisa muito legal, eu tenho uma fita, sabe aquelas fitas de costura, aquelas fitas métricas que tem 1,5 m, aquelas fitas de tecido? Pega uma fita daquela lá, anota as suas medidas, vai lá, tira medida do braço, medida da coxa, medida da panturrilha, medida do peito, medida da cintura, tira as medidas, anota ela, e aí uma vez a cada 15 dias, a cada 30 dias, você vai lá e confere essas medidas. Esse é um dos melhores métodos para você entender como que o seu corpo está se transformando. Que às vezes, mesmo que você patinar, aquela fita ali, ela vai te mostrar o que aconteceu. Porque pode ser que você, tipo assim, fique 2, 3 meses no mesmo peso. Só que aí você vai e mede a cintura, tipo, perdeu 6 centímetros de cintura. Aí você vai falar, porra, mas como assim? Perdeu 6 centímetros de cintura sem eu perder nenhum quilo. Ali você vai entender que entrou massa magra, que ela é mais compacta, e saiu gordura, que a gordura ela é mais, né, ocupa mais espaço. E aí você começa a entender que o processo ele está dando certo. E até para chegar na parte final desse vídeo aqui, o que você tem que entender é o seguinte: se você nesse momento quiser mudar a sua dieta, quiser mudar o seu treino, e você estiver fazendo dessa maneira que eu estou falando, e estiver ganhando massa magra, você tem que entender o seguinte: quanto mais massa magra você pendurar no seu corpo, quanto mais você for modificando o seu corpo, o gasto basal do seu corpo ele vai aumentar. Então um corpo que você parado lá gasta 2.000 calorias hoje, aí você começa a treinar, coloca massa magra, daqui a pouco esse mesmo corpo, para se manter, para existir, ele vai estar precisando de 2.500 calorias. Isso significa que se você estiver consumindo 2.000 calorias, você vai estar em déficit de 500 calorias. E isso vai te ajudar no seu processo. Então, esses pequenos entendimentos, eles vão te levar mais longe na sua dieta. Não precisa você fazer uma dieta, vou fazer uma dieta de 1.500 calorias, vou tirar um déficit de 1.500 calorias. Não funciona desse jeito. Você pode tirar ali 200, 300 calorias, até 500, mas só que você tem que entender que a transformação corporal que você vai fazer, ela vai ser um dos maiores aliados quando você começa esse processo. Porque quando você começa a transformar o seu corpo, começa a colocar massa magra, o seu corpo, ele começa a se transformar. Vamos colocar um exemplo para carro aqui. Ele vai deixar de ser um carro 1000,
vai passar a ser um carro 2.0 e depois ele vai chegar a ser um carro 3.0. Significa que ele vai continuar carregando o mesmo número de passageiros, só que cada vez ele vai ter um motor mais potente, que consome mais combustível. Uma analogia para a gente entender seria exatamente essa. Comenta aí o que você acha de tudo isso, se não é inscrito já sabe, se inscreve, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que acha que a balança é o melhor meio de saber se está perdendo peso ou não. Abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.